profeta Ezequiel, capítulo 36. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, é um versículo já bem conhecido de todos os irmãos, eu tenho certeza, mas nós vamos ler a leitura dessa porção da palavra de Deus, né? E abrir os nossos corações para que Deus possa estar assim falando aos nossos corações por meio da sua palavra e possamos ser então enriquecidos por meio do estudo da sua palavra. Amém? Amém. A gente vai ler no versículo 26 e o versículo 27. Amém? O profeta Ezequiel, o capítulo é 36, o versículo é 26 e 27, que diz assim: e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai eterno, nós te agradecemos por este dia de vida, por essa semana que se inicia. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos também, uma igreja para adorar o teu nome, para te cultuar, a Deus, te engrandecer e te enaltecer, a Deus, de forma que só tu és digno, Pai. Que tu esteja abençoando a cada irmão que você chegou aqui esta noite, esteja abençoando, Deus, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, para que conheçamos mais acerca da tua palavra, mais acerca da tua pessoa, da tua vontade para as nossas vidas, e possamos assim ser fortalecidos, edificados e exortados, se for da tua vontade, Pai, mas que possamos estar com nossos corações abertos, desarmados, para que possamos ser então alimentados por meio do estudo da sua palavra, Pai. Nós pedimos isso a Deus não porque merecemos, mas pedimos isso pelas honras, glórias e méritos do Senhor Jesus Cristo, a Deus que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar para nos salvar. Em nome de quem nós oramos. Amém. 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 Como eu disse aos irmãos, é um versículo que é bem conhecido de todos nós, mas como diz lá em Deus, a palavra do Senhor é viva e eficaz, né? Ela se renova, ela nos ensina várias verdades de uma única frase, de acordo com o que esteja, da forma que está o nosso coração, e nós lemos a Bíblia, é a maneira com que Deus fala conosco. Então ela realmente ela é riquíssima em conselhos, ela é riquíssima em ensinamentos, e nós podemos ter muito proveito quando nós gastamos tempo estudando a palavra do Senhor. O versículo 26 do capítulo 36 diz assim: é o Senhor quem está dizendo aqui então ao povo de Israel, ao seu povo: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Irmãos, quando nós lemos essas palavras, ela chega a nos chocar, né? Nos deixa assim chocados quando Deus fala essas palavras ao seu povo, porque o Senhor, quando Ele olha para o seu povo, e olha para a vida do seu povo, e olha para a conduta do seu povo, e olha da maneira que o seu povo estava tratando a Ele, tratando a palavra dele, a maneira que o povo estava vivendo, né? De uma forma completamente indiferente ao seu Deus. Quando Deus olha para aquele povo, um povo que Ele tem cuidado, que Ele tem tratado, que Ele tem procurado conduzir com laços de amor, Ele olha para aquele povo e Ele diz essas palavras duras, né? Ele diz para esse povo: vocês têm um coração de pedra. Um coração de pedra, essa é a definição de Deus naquele momento acerca do seu povo. Um coração endurecido é o que diz, essa é a definição de Deus acerca de Israel. E é assim que Ezequiel se dirige ao povo de Deus nos seus dias. Um coração de pedra. Mas ele também fala acerca de um coração novo.
e eu vou falar acerca de um espírito novo. Um coração novo e um espírito novo são as mesmas coisas. Ele está falando de uma forma diferente acerca da mesma verdade, não é? Um coração novo, gerado pelo Espírito Santo, mediante a graça de Deus, ele diz aqui. Um coração novo, onde more novos princípios. Né? Esse coração novo, ele traz para as pessoas que têm esse coração novos princípios de vida, de conduta, de comunhão, de convivência. Um coração novo que traz novos princípios de vida. Um coração onde a luz de Deus pode penetrar. Irmãos, existem corações que estão em tão grandes trevas que a luz de Deus não entra naquele lugar. Não há espaço para a luz do Senhor. Não há espaço para Cristo naquele coração. Um coração novo, ele promete, que é preenchido por uma vontade santa de agradar e honrar a Deus. Onde nasça novos propósitos, novas formas de comunhão com Deus, comunhão com o seu próximo. Um coração que realmente está propício a se dobrar ao Senhor. Um novo coração, onde são colocadas novas afeições, novos sentimentos são formados. Pelo menos assim deveria ser o coração de todas aquelas pessoas que realmente conhecem a Cristo como seu Salvador. Deveria ser assim o coração de todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, todos aqueles que conhecem a misericórdia de Deus. Assim deveria ser esses corações, realmente tratados pela graça, trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Um novo coração onde haverá ou deveria haver novos prazeres, não é? Porque agora ele é uma pessoa regenerada, ele tem um outro objetivo, teria novos prazeres, novas alegrias. A alegria dele deveria ser outra, diferente de quando ele tinha um coração de pedra, bem como traria com ele, óbvio, novas dores e novos problemas, que Deus nunca disse que nos livraria das nossas dores e dos nossos problemas. Ele nos prometeu auxílio e ajuda quando necessário, não é? Vá até, deixa aberto aqui, irmãos, em Ezequiel capítulo 16, vamos até Efésios capítulo 4, versículo 24. Nós estávamos na casa de uma família na semana passada, e não tem culto, mas a gente continua lendo isso tudo no lar. E a gente estava lendo então esse versículo, Efésios 4, 24. Amém? Então, onde ele fala de um novo coração, onde haverá novos prazeres, novas alegrias, bem como novas dores, novos problemas. Ele fala acerca de um homem novo. Ele diz assim, Efésios 4, 24: e vos revistais do novo homem. Esse novo homem, ele realmente traz consigo um mundo de mudanças, irmãos. Um mundo de mudanças para as nossas vidas. Mas é interessante como ele continua dizendo assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Né? Tira toda a arrogância, todo o orgulho do homem, porque esse novo homem é criado por Deus, segundo Deus. Né? Irmãos, e tudo aquilo que é criado por Deus é o que? É bom. É muito bom, é perfeito, não tem falhas. A falha está em nós tentarmos manusear ou viver de acordo com esse novo homem, com esse novo coração. Daí tem o conflito das naturezas, não é o nosso foco, mas o problema está aí. Ele fala então: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele diz a mesma coisa, mas de uma forma diferente, em 2 Coríntios 5,17. Eis que, se alguém está em Cristo, né? Eis que, se, tem um advérbio de dúvida, se alguém está em Cristo, fato, nova criatura, propósito, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo coração, um coração de carne, agora sensível ao pecado, na realidade, não é? Consciente do perigo do pecado,
como diz Romanos 6,23, o pecado gera a morte. O salário do pecado é. Esse novo coração tem consciência disso. Ele sabe que o pecado interfere na sua comunhão com Deus. Ele sabe que o pecado interfere na sua comunhão com o seu próximo. Ele sabe que o pecado interfere no seu serviço prestado a Deus. Um coração sensível ao pecado, ao perigo do pecado. Um coração penitente, suavizado pela graça de Deus. Um coração que consegue enxergar a misericórdia de Deus, né? Sabendo que ele merecia castigo, tormento, inferno, o Senhor não lhe deu. Em lugar disso, lhe deu salvação, lhe deu perdão dos seus pecados. Um coração amaciado pela graça. Um coração tratado pelo amor de Deus, tratável, que dá para você lidar com ele. Um coração espiritual, santificado, submisso à vontade de Deus. Um coração flexível e submisso aos mandamentos de Cristo. Esse é o novo coração. Era assim que nós deveríamos ser regidos, né? Direcionados. Essa deveria ser a nossa regra, a nossa prática, o nosso objetivo. Era esses anseios que deveriam consumir o nosso tempo, os nossos recursos. E tudo isso é muito belo, não é, irmãos? Muito maravilhoso. É muito bom a gente ouvir disso. Deus, por amor, mandou o seu Filho para morrer no lugar de todo aquele que crê, sem que essa pessoa merecesse. Mas o nosso versículo trata a respeito e fala quanto a um coração de pedra. Tem muitas pessoas se achando pessoas boas, amorosas, tementes e piedosas, mas tem um coração de pedra, irmãos, né? De pedra. O doutor Ezequiel foi o primeiro médico a diagnosticar, não pedra na vesícula e no rim, mas no coração de pedra. O coração de pedra, irmãos, é um coração que ele é endurecido pelo pecado, na verdade. Ele é destituído de vida e de movimentos espirituais. É um coração teimoso quanto à vontade de Deus, quanto se dobrar à vontade de Deus. É um coração inflexível que não se dobra. A sua vontade não pode ser questionada. Ele não abre mão do seu ponto de vista, da sua posição. É um coração que permanece duro e impenitente. É um coração que é inerente à carne, à natureza caída, à natureza adâmica, corrupta e pecaminosa. E todos aqueles que não têm Cristo têm este coração. Existe aqueles que estão num processo ainda de amolecimento do seu coração, de transformação na realidade. Mas Deus chama esse coração de um coração de pedra. Só que eu tenho uma notícia para você. Essa questão de pessoas com o coração de pedra, pessoas que conheciam a Deus, que os seus pais serviram a Deus e que agora estão longe, resistindo a Deus. Essa questão de um coração de pedra não é uma situação peculiar somente aos homens na época de Ezequiel. Essa é uma verdade hoje. Essa continua sendo uma verdade. Hoje nós temos muitas pessoas nas mesmas condições daquele povo escolhido, amado por Deus. Eu não chamei vocês porque vocês eram mais numerosos, eu chamei vocês porque eu vos amo, né? É o mesmo caso que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas a condição, em muitos casos, é a mesma. Hoje muitas pessoas estão na mesma situação, com o mesmo problema e na mesma condição. Vocês pensam que essas pessoas estão somente no mundo? Longe da Bíblia, longe da igreja? Não. Essas pessoas estão mesmo dentro das nossas igrejas e mesmo dentro dos nossos lares.
Mas você me diria, mas pastor, como eu sei se eu tenho um coração de pedra, ou se o meu coração ainda precisa ser mais amolecido, precisa ser um coração mais tratado pelo Espírito Santo, pela graça de Deus? Existem algumas características de um coração de pedra, não é? Faça aí uma autoanálise, uma introspecção quanto a você mesmo. Ninguém vai apontar o dedo para ninguém, porque não é assim que funciona, não é? Mas um coração de pedra, irmãos, no caso das pessoas que não são cristãs, é um coração. Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10. O versículo número 4 diz assim, amém? Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Num coração de pedra não há espaço para Deus. Um coração de pedra não crê na existência de Deus. Um coração de pedra não dá a glória devida a Deus como Criador, como sustentador, porque Deus não só criou todas as coisas, mas Ele sustenta até hoje, e muito menos como Redentor. Salmo 14, versículo de número 1, diz assim, amém? Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Conclusão? Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Irmãos, no coração de pedra não há lugar nem para Deus e nem para a existência de Deus. O seu próprio Deus é a sua própria concepção, o seu sentido, o seu conhecimento, né, as suas aspirações, que por sua vez muda conforme a cultura, conforme a moda, conforme o tempo, conforme as necessidades. Esse tipo de coração petrificado, ele precisa primeiro ser tratado 100% por Deus. Esse coração é um coração embrutecido pelo pecado, de maneira que ele não consegue nem raciocinar. Ele prefere acreditar que o homem vem de uma ameba do que crer que Deus criou o homem. Quanto ao cristão, um coração que ainda está endurecido, petrificado, é um coração que é insensível quanto às maravilhas de Deus. A gente está aqui nos Salmos, vamos até Salmos capítulo 19, um pouquinho só mais adiante. Vemos de um coração petrificado, vemos insensibilidade diante das maravilhas de Deus. Salmo 19, versículo 1, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas o coração de pedra não vê isso. Ele não enxerga isso, irmãos. Um coração de pedra não vê nada disso. Ele olha para o céu e só vê nuvens negras. Não há esperança no seu coração. Ele não espera nenhum tipo de conforto. Irmãos, o profeta Ezequiel está cercado de pessoas nessa condição. Ele está cercado de pessoas com o coração de pedra, endurecido. Eles estavam cegos demais para poderem enxergar as maravilhas de Deus. Que maravilhas? As maravilhas que Deus fez ao longo da história daquele povo, irmãos.
pessoas estavam cegos quanto à sua própria situação, quanto à sua própria condição, como nos dias de hoje. Deus falou com um homem chamado Abraão: sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela, né? Que eu falei de você é uma grande nação, abençoarei que eles te abençoarem. Esse homem saiu da sua terra. Deus falou: eu prometo essa terra para você. Você vai ser peregrino, você vai ser levado escravo dessa terra. Eu vou tirar de lá você com mão forte e em grande número. Esse povo saiu depois de 400 anos de escravidão do Egito, passou o Mar Vermelho sem molhar uma unha. Deus trabalhando e sendo com eles, mas era um povo, irmãos, que não se lembrava de nada disso, porque o coração estava endurecido, petrificado. Eu vou ler para os irmãos, para a gente aproveitar melhor o tempo. Êxodo 14, 22 diz assim: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como muro, à direita, à sua direita e à sua esquerda. Irmãos, essa notícia precedeu este povo, de forma que quando eles chegaram naquela terra estranha, quando chegaram em Jericó, já sabiam que era aquele povo e o que Deus tinha feito com eles e por eles. Só que esse povo se esqueceu desse benefício, dessa bênção. Eles estavam insensíveis quanto às maravilhas de Deus. Eu tenho certeza que Deus não abriu um mar vermelho para ninguém aqui passar. Mas quantas coisas Deus já não tem feito nas suas vidas? E você se mantém insensível, com o coração endurecido. Quanto livramento, quanto a bênção, quanto zelo, quanto amor, quanto perdão, não é? Quanto cuidado, irmãos. O povo foi liberto depois de 400 anos de escravidão. Um povo que foi exortado por Deus, dizendo assim: não se esqueça do que eu tenho feito por vocês. Êxodo capítulo 13, em abril vamos ler o capítulo 13 também, versículo 3. Êxodo 13, 3. Amém? Diz assim: e Moisés disse ao povo, os pais desse povo que está sendo exortado pelo profeta Ezequiel. Nós sabemos que a mandamento de Deus era falar assim: você falar dessas coisas para os seus filhos, assentando, andando, se você falar para os seus filhos, eles não sabiam disso. Êxodo 13, 3 diz assim: e Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da escravidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, porquanto não comereis com levedade. Ele está dando a celebração da Páscoa, ele está falando assim: lembre-se desse dia. Só que Ezequiel está falando com o povo que se esqueceu. Irmãos, eu tenho certeza que ninguém aqui ficou vivendo por 400 anos no Egito. Mas quantos não chegou aqui nesta igreja, aos pés do Senhor, todo quebrado, com a vida em pedaços, sem esperança? E Deus tratou. E quantos já não se esqueceram disso? Né? A oração se tornou um peso. O culto se tornou um peso, a leitura bíblica não tem mais prazer. O coração endurecido. Endurecido. Um povo que se esqueceu que eles foram sustentados durante 400 anos, durante 40 anos no deserto. Um povo que andou, não faltou comida, não faltou água, não envelheceu as roupas, não envelheceu os sapatos. Um povo que era conduzido e guiado pelo Senhor. Um povo que viveu no deserto sem doença, sem pandemia. Só que nada disso tem algum tipo de valor para um coração de pedra. Quem tem um coração endurecido, nada disso conta, irmãos. Um coração de pedra que é insensível
tudo que Deus tem feito na sua vida. Não há reconhecimento, não há gratidão. Eles eram pessoas de corações duros, corações embrutecidos. Ao ponto de não perceber o cuidado e as maravilhas de Deus em seu benefício, em favor daquele povo. Eu pergunto, você tem percebido tudo que Deus tem feito na sua vida? Ah, pastor, a minha vida poderia estar melhor. Tudo bem, eu concordo, mas poderia estar pior. Não é? A gente chegou já, a gente está no mês 6, né? Você já consegue ver o que Deus já fez na sua vida nesse meio ano que já passou? A gente está vendo em meio a um caos, mas Deus tem nos preservado, irmãos. Pelo menos a muitos de nós, a maioria. Você tem percebido tudo que Deus tem feito na sua vida? Nesses 6 meses que tem se passado? Quantas bênçãos? Eu vou falar uma coisa para os irmãos. A pessoa egoísta, ela não enxerga a bênção. Ela não enxerga a bênção. Sabe por quê? Porque ela sempre acha que merece. Eu perguntaria, quantas bênçãos? Né? Quantos livramentos? Aquele que a gente vê e aqueles que a gente não vê. Deus tem preservado. Preservou você, você está aqui essa noite. Irmãos, o que dizer a respeito do cuidado de Deus com as nossas vidas? Do zelo, do sustento, do consolo, do conforto, não é? Da direção, da misericórdia, do perdão. Apesar das dificuldades, dos apertos, tudo isso é realidade na vida do povo de Deus. É realidade em nossas vidas. Mas você tem visto isso? Ou será que a condição do seu coração é a mesma condição do coração daquelas pessoas com quem o profeta Ezequiel estava falando? O coração endurecido, completamente endurecido. Um coração insensível quanto às maravilhas de Deus. É um sintoma de um coração de pedra. Um coração insensível quanto à maravilha do amor de Deus. Irmãos, muitas vezes, eu preguei sobre esse versículo esses dias, nem lembro quando foi, mas muita gente, a gente tem usado João 3,16 como um mantra. Sabia disso? Você fica repetindo, mas você não vê a beleza do versículo, você não vê a força do versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Parece que é o abracadabra do crente para a salvação. Mas você não sabe o que aquilo significa, o que aquilo custou, como que aquilo foi levado a cabo, quando Cristo se fez carne, com os filipenses, se fez na forma de homem, né? Se humilhou. Insensibilidade quanto ao amor de Deus. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, que deu o seu Filho. Um coração endurecido não vê nada disso, irmãos. Quando João fala, ali em João 3,16, ou mesmo quando Paulo fala ali em Romanos capítulo 8, são esses servos de Deus dirigidos pelo Espírito Santo, não é? Dizendo que o amor de Deus por você levou o Filho dele à cruz,
sofreu as terríveis e sanguentas realidades do pecado, do Calvário. Bebeu aos poucos aquele triste e amargo cálice do sofrimento. Um sofrimento repulsivo, sofrimento mental, físico. É isso que está dizendo João 3,16. Tudo porque a justiça e a santidade de Deus pediu isso, por conta dos nossos pecados, para que o preço do pecado fosse pago, a reconciliação de Deus com o pecador, ou do pecador com Deus, fosse possível. Só que o coração está endurecido, irmãos, ele não percebe os espinhos na testa do Senhor Jesus, ele não percebe os pregos das suas mãos, os seus pés, ele não vê o seu lado furado com uma lança. O coração endurecido não vê essas coisas. Ele não se dá conta do alto preço que o Filho de Deus teve que pagar para que ele fosse liberto do pecado, fosse comprado, para que ele pudesse ter o perdão dos seus pecados e fosse reconciliado com Deus e livre do tormento eterno. O coração endurecido não vê essas coisas. Ele não se dá conta do preço que foi necessário ser pago por miseráveis pecadores como nós, criaturas depravadas, perdidas, destituídas de qualquer tipo de santidade ou bondade, para que nós pudéssemos perceber o amor do Pai. O coração endurecido não vê as maravilhas do amor de Deus. Será que seu coração está endurecido ao ponto de você também não ver isso? Outra característica, né, de um coração petrificado, um coração de pedra, é a sua insensibilidade diante da gravidade do pecado. Mas o pecado é grave. Com o pecado não se brinca. Sabe uma das maiores características dessa geração? Elas são indiferentes com o pecado. Elas brincam com o pecado. Elas têm as suas vidas destruídas, destroçadas pelo pecado, mas não se dão conta. Elas brincam constantemente com o pecado, com o efeito devastador que o pecado traz nas suas vidas. Nada pode ser pior para uma vida, individualmente falando, nada pode ser pior para uma igreja, nada pode ser pior para uma sociedade do que se brincar com o pecado, irmãos. Irmãos, as pessoas brincavam e zombavam do pecado nos dias de Noé. A correção veio por meio do dilúvio. A cidade de Sodoma e Gomorra e as circunvizinhas brincavam com o pecado e zombavam do pecado. Veio a correção de Deus. Zombava-se do pecado no reino do norte e no reino do sul de Israel. Uns foram levados cativos pelos assírios, outros pelos babilônicos. Zomba-se do pecado hoje. E Deus tem mostrado o perigo de se zombar do pecado, de se brincar com o pecado. As pessoas estão morrendo de medo da morte. Todo mundo trancado, todo mundo acondicionado a uma vida difícil. E as pessoas têm levado em conta o seu pecado, mesmo diante do juízo de Deus.
Se você fala do pecado, as pessoas dão risada, irmãos, brincam com o perigo. Quando Deus diz clara, nitidamente, quando Ele fala de uma maneira fácil de compreender, a recompensa, o salário do pecado é a morte. Infelizmente nós crescemos num país onde tem a cultura onde tudo se pode dar um jeitinho, né? A gente aprende isso, a gente passa isso aos nossos filhos, onde pode se zombar do pecado sem que você pague o preço que o pecado cobra, o preço que o pecado exige, até que você encontre num leito de hospital prestes a morrer, até que você se encontre numa cadeira de roda, escravo das drogas, com a sua família destruída, com a sua família desfeita, até que você perca muita coisa, algo que não precisaria ter acontecido. Só que um coração de pedra não permite que a sua mente veja essas coisas. O coração de pedra, irmãos, eles não conseguem, ele é insensível quanto à gravidade do pecado. E para não espichar muito, um coração de pedra, ele é insensível quanto à urgência da sua salvação. Ele sempre está adiando, sabe? Sempre protelando. É como aquele jovem gritou: Senhor, onde você for, eu te seguirei. Né? Então vem, deixa primeiro eu enterrar meu pai, deixa primeiro eu gozar a vida, deixa primeiro eu viajar, deixa primeiro eu namorar, deixa primeiro eu ganhar dinheiro, deixa primeiro eu trabalhar, depois eu vou, sou novo demais. Não é assim? Ele é insensível quanto à urgência da sua salvação, ele adia o seu arrependimento todas as vezes, ele está adiando a sua salvação, ele adia a sua mudança de vida, ele adia a sua santificação. Ele adia uma vida de obediência à palavra de Deus. Ele adia uma vida de comunhão com os irmãos, de comunhão com Deus. Tudo é adiado, tudo é deixado para depois, porque ele não se dá conta da urgência da sua salvação. Um coração endurecido e petrificado, ele não percebe, ele não consegue ver o tempo que passa. Ele não identifica essa urgência. Eu posso dizer que ele até ignora a verdade que ele conhece, que cada minuto sem Cristo é um crime contra a sua alma. Olha, meus irmãos, eu digo para vocês: não brinquem com o pecado. Não brinquem com o pecado. Não protele as coisas do Senhor. Provérbios 27:1 diz assim: não presumais no dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Não tente adivinhar e fazer, você não sabe o que ele trará. É urgente. Cristo tem que fazer parte da sua vida. Cristo tem que, vamos dizer, entre aspas, tem que fazer uma cirurgia em você, tirar esse coração que é só pecado, escravo, direcionado para o pecado, onde não há lugar para Deus. Ele tem que colocar no lugar um coração tratado pela graça do Senhor, um coração que se incline para obedecer na verdade a Deus. É preciso que você saia daqui hoje com um coração novo, ou que você saia com o propósito de que Deus trate mais o seu coração, porque ele ainda está endurecido, precisa ser mais amolecido. E se necessário, ele vai arrancar o seu
vai te dar um coração de carne, submisso, que sente prazer na lei de Deus, que não seja mais impenitente, que não resista mais ao Senhor. Que tipo de coração é o seu coração? Que o Senhor possa ter misericórdia nas nossas vidas, mais misericórdia nas nossas vidas, e que no seu coração haja lugar para Cristo, para arrependimento, para confissão, para perdão e para salvação. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos.